Boa noite. O nosso tema hoje está muito especial, como sempre, né, gente? Como em todos os episódios. Hoje nós vamos falar da psicomotricidade. A nossa mesa está composta por pessoas conhecidas da nossa comunidade Beca e por uma super especialista que vocês irão conhecer melhor hoje. Dona Kátia, que honra, Dona Kátia. Que bom. Obrigada, Michele. Hoje é um tema muito especial, muito importante. Dona Kátia fez o magistério, fez graduação em pedagogia, pós-graduação em psicopedagogia, pós-graduação em educação parental e inteligência emocional, especialização na Espanha, Dona Kátia, Fiz. em dificuldade de aprendizagem, gestão de negócios e serviços e MBA de gestão empresarial e coaching. Ufa! Estou procurando o próximo. Muito bom, né? Temos a Lu, que é a nossa super especialista, a Lucilene. Desculpa, já tô íntima, né, Lu? Conversamos um pouquinho antes, já fiquei íntima. Verdade. Boa noite. É uma honra, né, poder estar aqui e falar desse tema tão importante, né, que hoje muitas pessoas ainda não conhecem a psicomotricidade, né? Então falar desse tema é muito importante. Agradeço o convite de vocês por estar aqui e assim vamos seguir falar da psicomotricidade. Sim. Ótimo. A Lucilene fez graduação em pedagogia, pós-graduação e uma especialização em psicomotricidade em parceria com o Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação e participou do grupo de atividades especializadas no GAI. É assim que se pronuncia, Lu? GAI? Isso. E agora está cursando fisioterapia. Isso mesmo. Ótimo. E temos também o nosso conhecidíssimo professor Marcelo. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou o professor Marcelo, professor de Educação Física na Educação Infantil, Fundamental 1, professor de Natação, Educação Infantil, Fundamental 1, Fundi 2, Ensino Médio, e Futsal, CTO e Treinamento. Ufa! E pós-graduado em Educação Física Recreativa, Lúdica e Lazer. Legal, Que show. isso. Ótimo. Bacana. Entro às 7 e saio às Às 9. 21. Que bom. Isso. Então, para começar, o que é essa tal de psicomotricidade? Vamos lá, então, falar um pouquinho, né? Para que todos conheçam, né? Porque, é como eu disse, hoje se fala muito pouco, assim, da psicomotricidade, então muitos pais não conhecem, muitas famílias não conhecem, né? Então é importante, sim, falar da psicomotricidade, que é uma área muito importante para o desenvolvimento infantil, né? Então, a psicomotricidade, ela é uma ciência que trabalha o corpo e a mente, para promover o desenvolvimento da criança, né? Então, de qual forma a psicomotricidade trabalha o indivíduo? A psicomotricidade, ela trabalha o indivíduo em vários aspectos, né? Da cognição, dos aspectos motor, emoção, né? Então, se eu não trabalho a criança, né, nesse período que ela está na educação infantil, quando ela chega numa fase de alfabetização, ela acaba que ela vai ter uma dificuldade, né, com relação a todo esse processo motor. Então, a psicomotricidade, ela trabalha abrange todos esses aspectos que são necessários para a nossa vida, né? Isso. Eu acho ótimo. A importância deste tema voltada, aí você fala no todo, Sim, né? Tanto a sim. clínica como institucional, porque na educação infantil é bem o que você falou, né, Lucilene? É essencial para o desenvolvimento das crianças. Então, lá na educação infantil, na época de planejamento, é uma coisa que a gente discute por demais. Porque a criança, ela aprende na ação. Sim. E não necessariamente não na sala de aula. Exato. A sala de aula é depois, E- o registro é depois. Sim. Antes, até para ele desenvolver essa questão de registrar, de segurar num lápis. Ele vai fazer tudo antes lá fora com o Marcelo, com a professora de sala.
que é onde você vai desenvolver, e aí você fala um pouco toda a parte de coordenação motora grossa, não é assim? Isso, com certeza. E a criança, como a dona Kátia disse, né? Antes dela pegar um lápis, ela precisa vivenciar o corpo, ter uma consciência corporal, né? Vivenciar vários aspectos. De qual forma? As habilidades motoras, principalmente, quais aspectos entram? Tonicidade, que é tônus muscular, equilíbrio, lateralidade, porque se eu não tenho noção desses aspectos de direita e esquerda, como que eu vou ter noção para escrever, né? Então, preciso ter noção espacial. Orientação temporal, ritmo, principalmente, né? Isso. Porque se eu não tenho ritmo, como que eu faço? Porque a escrita, ela automaticamente já existe esse ritmo, né? Pra gente... E a criança também, ela precisa ter um controle tônico, né? Porque se eu também não tenho um controle tônico para sentar em uma carteira na escola, automaticamente eu não vou ter atenção, né? Que a atenção que precisa, que a gente fala dos aspectos cognitivos, né? Então, eu preciso ter uma atenção, memória, para poder alfabetizar, né? No caso, né? Então, para que tudo isso aconteça, a criança precisa também ter uma autoestima, né? Elevada, ela precisa ter confiança. Então, a psicomotricidade, ela entra em todos esses aspectos para que a criança possa ter uma alfabetização adequada. E como que tudo isso acontece? De uma forma natural, né? Então, o desenvolvimento da criança tem que acontecer de forma natural, porque se eu não vivencio esse corpo, como é que eu vou sentar, né? Como eu disse anteriormente, na cadeira, ter um controle de tronco, ter equilíbrio. Essa criança, automaticamente, ela vai ficar levantando várias vezes para ir no banheiro, que é o que eles pedem, né? Preciso ir no banheiro. Vai sentir cansaço. Adquire uma idade, já começa a colocar os pés Isso, para sentar em pra cima. sentar em cima, Isso. os pés cruzados, as pernas cruzadas. Exatamente, exatamente. Então, a criança, ela começa a apresentar essas questões e, desta forma, eu não tenho um aprendizado adequado, né? É onde essa criança vai começar a apresentar dificuldades escolares também. Tá entendendo a importância Que incrível, da psicomotricidade na educação infantil? Então, eu falo porque a criança vai para a escola, não é só para o brincar por brincar. Existe uma intenção pedagógica nesse Totalmente. Isso aí é para o desenvolvimento global, que nem a Lucilene está falando, para que ele tenha condições. Eu falo, há muito tempo atrás, quando eu alfabetizava, uma questão que eu fui, onde truncou, a criança não trabalhava bem a questão do o espacial, né? Isso. E o antes e o depois. E aí, a hora que você está trabalhando o número antecessor, e aí vai comprometendo todo. É a mesma coisa, de você escrever errado e vai comprometer todo o calinho que a criança, que o adolescente vai ter. E a letra, o ritmo de como para escrever, a caligrafia. Porque a criança, ela precisa ter noção de cima, baixo, lado, né? Frente, dentro, fora. Então, é baseado em tudo isso, né? Que a psicomotricidade trabalha. E é muito importante que a criança venha sendo estimulada muito desde lá, quando bebê. Isso, né? Mesmo. Porque a criança, quando ela começa a engatinhar, ela já está fazendo a psicomotricidade. Mas para isso, ela não faz sozinha. Ela precisa do adulto para ajudar. Claro, né? claro. Então, o adulto, ele é muito importante nessa fase do desenvolvimento da criança. Seja ele adolescente, seja ele bebê, seja ele criança, né? Então, idosos também, né? Sem dúvida. Olha só, que riqueza de informações logo na primeira parte, né? Porque, assim, o desenvolvimento motor por si só, todos nós já sabemos que tem uma grande importância para a vida de qualquer ser humano. Agora, essa consciência
de saber que o desenvolvimento motor está diretamente relacionado ao desenvolvimento pedagógico, cognitivo e até emocional, pelo que eu entendi, como vocês estavam iniciando o assunto, é gritante, é mais importante ainda, né? Porque as coisas estão muito ligadas, então, pelo que eu entendi. Se eu tenho uma falha aqui no meu desenvolvimento motor, muito provavelmente eu vou falhar no meu desenvolvimento cognitivo, pedagógico e até emocional. Comportamento também, socialização, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que ela não tem motivação, como que ela vai desenvolver, né? Falando em questões motora, né? Ela vai chegar num ponto que ela vai querer ficar deitada, ela vai sentir cansaço. Então é a mesma coisa na escola. Eu coloco uma roupinha para ir para a escola, só que eu sou uma criança que, por exemplo, pode ser que ela seja hipotônica. O que é uma hipotonia, né? Diminuição de massa muscular. Certo. Então, essa criança começa a ter uma fadiga, ela fica desmotivado. E tem uma fala muito importante que os pais, os familiares, eles falam, né? Que a gente fala que é rotular. Preguiçoso, não faz nada, né? E isso tudo tá ligado à questão do movimento. Então, o movimento, ele é muito importante o que a criança vivencia em suas etapas de vida, né? Eu tenho um exemplo, foi a minha segunda aula agora, da educação infantil. O filho da coordenadora Débora. Acho que ele tem 2, 3 anos. Uma graça. Lindo. O Matheus. Eu iniciei as aulas da educação infantil trabalhando com eles saltos. Então, saltos, pernas afastadas e pernas unidas. Só que com eles não vou falar pernas afastadas e unidas, que eles não vão entender. Exato. Então eu falava, nós vamos fazer então salto do coelhinho, que é as pernas unidas. Aí eu colocava um bambolê enfileirado. E o salto do sapinho, pernas afastadas, eu colocava 2 bambolês, um do lado do outro enfileirado. Aí foi o Matheus, da Débora. E ele, do jeito dele. Do jeito dele, a Pro que tava me acompanhando. Falou, mas ele não tá fazendo certo. Eu falei, deixa ele. Claro, Exatamente. Tem que claro. estimular. Deixa ele fazer do jeito dele. Então ele pulava com a perna afastada, perna unida, aí, ao invés de um pé em cada bambolê, ele pulava com os Porque ele dois. trouxe outros animais, Marcos. Ele trouxe outros animais. A fase desse De descobrir. Isso, É o é o marco. É o estímulo. E eu Ele fui saiu do deixando. berçário Agora, recentemente. E eu fui Ano deixando. passado. Olha que graça. Deixei, né? Aí eu encontrei a Débora no corredor do colégio. Ela falou, Marcelo, vem cá. Você fez alguma atividade, alguma brincadeira de pular, saltar, alguma coisa? Na educação infantil eu falei, fiz. As 2 primeiras aulas nós trabalhamos isso. Ela falou, então eu falei pro meu marido, o que aconteceu? O Matheus, ele não para de pular em casa. E ele não sabe pular, ele não sabia pular. Até meu marido uma vez comentou, o Matheus não pula, não sei o quê. Aí eu comentei com com a auxiliar da Bia Bandeira. Isso aqui é estimular. E aí, Estimulamos ele. desse Que legal. modo, ele está começando a ter uma consciência do corpo. Né? Então, quando eu começo a ter uma consciência do corpo, automaticamente eu já vou desenvolver as habilidades. Isso é muito rápido. Né? Você começa a ver quando a criança começa a ser estimulada, até espaço gráfico ela já vai mudando, né? Ela já vai tendo mais interesse para pegar um lápis, para escrever, para fazer uma leitura, porque ela vai vendo, ela também por si própria, ela está conhecendo o corpo dela, né? Então é muito importante todo esse processo. Sim, e cada um tem o seu tempo também, né? Eu fiquei aqui imaginando a aula do Mai, fiquei até curiosa, né? Porque assim, com certeza, cada um tem a sua característica ali, sua personalidade, cada um devia estar fazendo de uma forma, ou alguns fazendo até da mesma forma, mas cada um tem o seu tempo, né, Mar? Sim. Eu sempre eu bato nessa tecla. Temos que respeitar o limite de cada um. Não adianta a gente querer Adiantar o processo que não vai, o resultado vai Não ser vai inverso. fluir, né? Não, É respeitar o jeitinho, as especificações de cada um. Porque numa turma vai ter um que é mais avançado e um outro que é menos avançado. Mas não é que o que é menos avançado não sabe. Porque é o jeito dele. Pode ser que no estalar de dedo, 2, 3 aulas, ele está no mesmo nível. Isso daí eu falo muito também dentro da natação. Entendeu? Respeitar o limite, igual a doutora falou.
confiar, a confiança também é importante. Confiança. Ainda mais na educação infantil, igual o Matheus foi a primeira aula que eu dei para ele. Muitos alunos estão me vendo pela primeira vez. É verdade. Entendeu? Isso. Sim. Então ficam meio assim comigo. Então a gente tem que ser devagar. É um trabalho devagarzinho. Sim, com certeza. E o acolhimento, essa confiança, é nítido quando você traz a criança para si, né? Até mesmo o adulto, né? Eu acho que a gente tem que ter essa confiança. É verdade. E aí, dessa forma, a criança já começa eu vou subir aqui uma escada. Ela disse que está ali do meu lado, eu vou conseguir. Então, a confiança, trabalhar a confiança é muito importante, né, para essa questão do desenvolvimento. Essa questão do socioemocional em todas as etapas, mas na educação infantil, ela é primordial, né, dona Kátia? Sem dúvida. Porque eles vão errar, né? Eles não vão acertar e tá tudo bem errar, Exatamente. né? E estimular mesmo assim, No mesmo erro depois que do você erro. tem que estimular. E na educação infantil é o segundo meio social da criança. Porque até então, o primeiro é a sua casa. Né? A Exatamente. casa, a família, os avós, padrinhos, é isso. Então, onde que ele vai aprender a dividir? Onde ele vai aprender a deixar, a pedir, a ceder? É tudo na escola, né? Com o coleguinha da idade dele. Eu sou suspeita. E a família, ela tem que estimular muito a criança, porque eu falo, né, assim, eu sou a profissional, mas estou ali para auxiliar, né? A gente trabalha, mas é o que eu falo para os pais, né, para as famílias. Isso. Vocês são o centro maior, né, Claro. de tudo isso. Então, se eu tenho uma criança que vai abrir uma latinha de refrigerante, eu não vou fazer por ele, né? Não, Então, isso. eu vou ensinar ele a fazer. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a criança precisa ter autonomia, né? Porque se eu não dou autonomia para a criança, como que ela vai Desenvolver, né? Uma autonomia gradativa, né, Lu? Exatamente. De colocar a roupa, deixa Sim. colocar a Eu bermudinha, ia comentar deixa sobre colocar o tênis, é importante. E deixa a criança, ensina a criança, porque a limpar o bumbum. Exatamente. Nossa, é importante. Amarrar o cadarço. Sem dúvida. Eu já recebi aluno no 6º ano que não sabia amarrar o Então. cadarço. Gente, eu já recebi aluno no 8º ano que não sabia abotoar É judiação, o o zíper do... agasalho. E eu não Isso. estou mentindo. Não sei. Então, assim, às vezes essa necessidade de super proteger acaba atrapalhando Claro, o desenvolvimento desenvolvimento. totalmente. E é o que eu disse, né? A psicomotricidade, ela está em nós todos os dias, em todos os momentos. Então, o pai, uma vez eu escutei de uma mãe assim, eu só estou esperando você terminar a avaliação para mim ver o que eu faço para estimular o meu filho. Eu logo disse para ela, mãezinha, você estimula seu filho todos os dias. Desde quando você vai dar um alimento para ele comer, você faça com que ele corte, você faça com que ele coloque a roupa. Coma sozinho, dependendo da idade. Exatamente. Que idade é ideal, Lu, para eles começarem a treinar essa alimentação? Olha, a alimentação... Existe um consenso Eu nisso? acho que lá desde quando eles começam a sentar, ter um controle de tronco, eu acho que já é importante, mesmo que eles vão comer com a mão mesmo, né? Então já vai tendo esse controle de pegar, de adquirir, né? Contato com o objeto, isso é muito importante. Então eu acho Que que... é o sensorial. Exatamente. Isso. Porque senão aí depois ele não vai querer pegar nem na banana. Sim. Exatamente. Deixa ele pegar na banana, no arroz, deixa. Né? Eu já vi criança que tinha medo de pisar na areia e pisar na grama, mas medo mesmo, medo. Tem. Eu faço uma atividade sensorial no infantil também. Eu pesquisando, que tem vezes que eu sento lá, vou precisar de atividades aqui. Você vai entrando lá, vai pesquisando. E veio, eu olhando ali, olhando aqui, veio na minha cabeça, eu vou montar uma. O que eu faço? Eu pego fita crepe ou giz, depende do local que eu vou dar aula. E faço vários caminhos. Reto, zigue-zague, sobe, desce. Faço vários. Aí eu pego carrinhos, grande, intermediário e pequenos. E faço eles com a mão direita. Ó, aqui é o início, lá é o fim. Vamos chegar lá. Mas eu não quero ver esse carrinho
Não quero ver você pegar e levantar o carrinho. Eu quero o carrinho na pista. Vai seguindo a fita. Faço com o grande, com o menor, a gente faz com a direita, com a esquerda. Mas Olha sabe aí. que eu já fiz isso na minha casa? Tá certo. Me lembrou agora que eu sempre morei em apartamento, né? E aí eu fiquei grávida do segundo filho e o meu primeiro ainda era muito pequeno. Então eu tinha que improvisar em alguns momentos brincadeiras ali dentro do apartamento. Então nós pegávamos a fita crepe, fazer várias pistas que começava lá no banheiro e ia até a porta de saída e ele ficava lá um tempão naquela pistinha E super vou te falar uma feliz, coisa pra você, e não é fácil. brincando. É. O maior você vai, o intermediário, o pequeno não é Em fácil. casa foi só Coordenação com o motora pequenininho, fina. foi só com o Hot E aí, Wheels. dessa forma, gente, nós estamos trabalhando questões aí para aprendizagem, que é a percepção visual. Então, olha que legal, uma atividade que ele realizou na escola. Dá Exatamente. pro papai e pra mamãe replicar em casa Com facilmente. certeza. Uma fita crepe, um carrinho. Porque assim, quando o professor está passando qualquer coisa na lousa, né, ele precisa ter o olhar, depois ele precisa descrever no papel. Então, percepção visual tem Sim. que trabalhar, né, essa questão. E a questão da massinha, Lu? A massinha é muito importante, né, para trabalhar essa coordenação da motora, coordenação motora fina, mas hoje nós encontramos massinhas É bem, importante, tá? bem molinhas, né? Então, é importante que a família ou faça em casa. Hoje tem muitas receitas Sim. na internet, né? Mais massinhas duras, porque eu preciso de força. A gente precisa trabalhar a resistência muscular Boa dica. desses dedos, dessas mãos, né? Para que quando eu vou movimentar uma massinha, a gente está trabalhando dissociação de punho, mãos, né? Então, assim, tem vários aspectos que envolvem, não é só pegar a massinha na mão e brincar. Lógico, a gente tem que pensar num brincar funcional, né? Olha, vamos amassar a massinha, vamos fazer bolinha, Isso. né? Então, tem que ter esse pensar de quando eu vou entregar algum brinquedo para a criança, ter um brincar funcional, né? Para que a massinha, por exemplo, é algo que a gente entende que já é uma preparação para uma pega de um lápis, né? De qualquer outro objeto, para ter força, para abrir uma tampa, para cortar uma carne. Então, a massinha é uma atividade ideal para os pais e família realizarem em casa. Me lembrei agora, você falando da massinha, já pensei na tesoura. A Também. tesoura é muito importante, né? Porque, assim, hoje as crianças, elas acabam que não têm muita força para... pensa bem, né? Para a gente ter um movimento de corte, a gente precisa usar o braço, Certo. né? Usar o punho. Eu preciso ter uma postura adequada, né? Controle tônico, né? Então, para pegar uma tesoura, eu preciso estar com todas essas questões alinhadas. Se eu não tenho um eixo corporal definido e trabalhado, eu não consigo fazer esse movimento de corte, né? Então, é muito importante que a gente dê logo cedo para a criança uma tesoura sem ponta, vai estimulando, e fica também a outra questão, né? Da atividade de estimular a criança com massinha. Ou outras atividades também que tem amassar papel, né? Que às vezes a gente Isso. joga aqueles papel de arquivo fora, guarda, dê para a criança, até os adolescentes, eles estão precisando dessa ajuda. Verdade. Porque o adolescente hoje em dia não consegue abrir uma tampa de garrafa, né? Então, a tesoura, ela começa aí, trabalhando, manuseando, né? Que a criança vai conseguir ter essa dissociação para trabalhar com a tesoura. É por isso que na educação infantil, as professoras passam tantas atividades com a tesoura, tesoura, com a sim. massinha, as lições de casa, né, dona Sim. Kátia? Enrolar Tem alguma papel dica crepe sobre isso? com- Sobre essa lição de casa com a tesoura? São situações assim, eu falo, cotidianas, né? E simples, Simples. porque na escola, nós colocamos que você falou da aula de linhagem, né, o Marcelo, que é bárbaro, isso você faz em casa, você falou com um carrinho, pé na frente de pé, a questão da tesoura, hoje você usa a criatividade para um monte de coisa, você corta cabelo, Exato. com lã. As crianças, professora hoje, meu Sim. Deus do céu, eu falo, você tem um mundo
vamos lá Um falar repertório imenso. um repertório imenso de criatividade para você poder deixar a sua aula interessante. Aí você atrair, exatamente, né? aí essa é até legal essa fala, né? É muito importante que veio uma lembrança agora, assim, eu sou do interior, né? Então, assim, tenho passagem muito importante de vivências corporais, que hoje, assim, a gente vive numa cidade muito grande. Então, tudo isso que a Kátia traz, né, que a escola proporciona, são coisas que os pais não realizam em casa e muitas das vezes pode até ter uma implicação, por que só isso? Mas isso tem que ter na escola, vivenciar isso, né? Porque os pais hoje vivem na correria, é trabalho, é muito trânsito. Pra todo né? mundo, sem Então, dúvida. eles não têm tempo. Você acha que tem. muitos pais vão chegar em casa, vai pegar uma tesoura, olha meu filho, vamos cortar assim. Então, assim, eu tenho uma vivência do interior que eu sei fazer muitos artesanatos, mas eu tive alguém para me ensinar, né? Então, hoje as crianças não sabem nem o que é um artesanato, de um crochê, né? De isso. fazer. Então, isso tudo envolve psicomotricidade. E a escola já traz isso desde a educação infantil. Né? A aula de alinhavo. Na escola. Exatamente. É linha, uma graça. É o cardaço do tênis mesmo, porque ele tem a ponta mais durinha, né? Isso. E aí tem as placas que você faz. E ele vai alinhavando ali. Na minha época, olha só, até costurar eu aprendi na escola. Pregava o botão. Sabe que na Suíça existe essa então, disciplina. Na Suíça eles são estão, de minha época. eles estão costurando, É eles estão importante. aprendendo a passar roupa, eles estão aprendendo a viver. Né? Porque nossos adolescentes, nossas crianças, muitas precisam aprender a viver, né? Isso. É o que a gente fala, né? A criança ela precisa ter essa autonomia porque é para a vida. Pra vida. É para a vida. Se eu não sei lavar uma roupa, se eu não sei lavar uma louça, porque assim, é aquilo que a gente fala, a psicomotricidade está em tudo. Todo momento ali para escovar os dentes, para a criança não varrer uma casa, peça para a criança varrer uma casa. Quantos movimentos que a gente está fazendo ali, né? Verdade. Tá trabalhando ali com essa criança. Então, assim, precisa ter autonomia. É que a gente fala, família não é pro resto da vida, né? Pai e mãe não é pro resto da vida. Não. Então tem que criar filhos fortes com autonomia, Isso. né? E a psicomotricidade está aí para ajudar, para auxiliar dentro Certo. desse contexto. Certo. Má, pensando na aula de educação física, você observando ali as suas turmas, em que momento que acende um alerta ali e aí você fala, bom, esse estudante ele precisa de mais estímulo, de mais ajuda para ele conseguir acompanhar melhor a turma. Como que funciona isso? Já que cada um tem o seu tempo e nós devemos respeitar esse tempo, em que momento eu preciso de repente pedir uma ajuda para a família, estimular um pouco mais? Como que funciona isso? Na educação infantil, eu faço atividade individual. Quando eu trabalho atividades específicas, habilidades específicas. Então, é um por vez. Porque você consegue diagnosticar melhor. Podemos fazer em grupo, dividir 3, 4 grupos? Sim. Só que pode passar um que você despercebido e você não viu. Então, eu faço individual. Entendeu? Comecei a trabalhar agora com eles, andar linha reta, Sim. zigue-zague, andar de lado, lateralidade, Certo. de costas. Também. Comecei a estimular essa semana com eles. Então, eu já ontem, já peguei uns 3, 4 crianças que eu já vi que tem já dificuldade. O que eu vou fazer? Na próxima semana, eu vou repetir as atividades, mas com um grau de dificuldade um pouquinho maior. Entendeu? Certo. Pra ver, sabe, estimular. Igual Isso mesmo. mesmo. Aumentando o grau de dificuldade. E falo com a coordenação, com a professora, ó, com uma aluna assim, eu percebi isso, eu percebi aquilo. Sem Entendeu? dúvida, E aí é vai isso mesmo. estimulando esse Dentro das desenvolvimento, aulas, esse dentro das acompanhamento. aulas, essa avaliação diagnóstica. Como é importante a educação física, né? Dentro das Muito aulas. importante. Como a educação física influencia diretamente também nas outras disciplinas, Sem dúvida. né? Porque se ele não tem isso, automaticamente ele não vai conseguir. Né? Eu não gosto de que o aluno perceba
que ele está fazendo errado. Sim, Claro. porque ele vai ficar Porque envergonhado, vai né? ser estimulado. Então, eu costumo assim, Muito o aluno faz a atividade, todo mundo bate palma, ó. Isso. Só que aí no particular, fala, ó, põe o pezinho mais assim. Eu costumo colocar, igual essa atividade, eu fiz com muitas faixas no chão. Coloquei Certo, diversas faixas. Falei, ó, sabe essa faixinha branca que o professor colocou? certo. Vamos fazer em cima dela? Não precisa ter pressa. Vai lá. Isso, entendeu? Vou estimulando. E o resultado no final o resultado ele sim. é positivo. Legal. Desenvolvem. Legal. E Claro. é muito importante, né, a questão do movimento, é o que a gente fala, tá em todos os lugares, né, da educação física, o professor está ali, ele está aplicando isso, né, para que a criança também, por exemplo, questões de matemática, precisa tanto trabalhar essa questão de raciocínio, atenção, né, concentração. Isso. Então, ele já está estimulando essa habilidade para dentro de sala de aula. Isso. Eles cansam um pouquinho, né, professor? Cansa. Cansa um pouquinho, aí reclamam. Isso é bom. Mas é bom, tem que ter um Isso. movimento, sim. Tem que se trabalhar essa questão da... E nesse meio termo, né, de uma aula para outra, porque se só ficar só específico, cai num... Uhum. A gente coloca as recreações. E Claro. Sim. dentro das recreações, Também da dá, atividade, né, Mar? que você diagnostica um monte de coisa. Um monte. Uhum. Ah, vamos fazer um pega-pega. E deixa eles à vontade. E as defasagens começam a aparecer. Isso. E eu gosto muito de fazer atividade no chão. Geralmente eu levo para a sala de judô por causa do tatame, né? Que é rastejar, rolar, andar de Isso. pé. Só que tem que ser uma forma lúdica. Então eu falo que vamos fazer uma corrida maluca. Aí eu Legal. divido em grupos, um grupo aqui, outro grupo aqui. Vamos lá. Eu quero o jacarezinho. Como é que o jacaré faz? Rastejar. Aí você vê a dificuldade que eles têm de rastejar os pezinhos. Agora vamos fazer o urso. Como é que o urso anda? 4 pés. Entendeu? Nessas atividades que você deixa um pouco mais soltos, que você avalia muita coisa também. Muita coisa. É verdade. E Muita essa coisa. questão do rastejar, a gente fala que é a filogênese, né? Tá dentro da filogênese, porque se a gente parar para pensar, o animal, quais movimentos que ele faz, né? Então, essas etapas são muito importantes serem vivenciadas, e na escola a gente já tem esses movimentos, né? Que são muito importantes, porque tem crianças que elas não vivenciam essas etapas, né? E isso acaba que tendo dificuldade para a criança ali e pesando para ele lá na questão de alfabetização. E atrapalha muito. Então, muitas crianças têm que voltar lá no rastejar, no rolar, É verdade. para que ela... A gente fala que é o equilíbrio tônico, né? Então, são eixos, né? Então, ela vai ter uma dissociação do corpo para que ela possa ter um equilíbrio tônico. Isso é muito importante. Eu dou um exemplo, o meu exemplo. Eu nunca tive, nunca fui dar cambalhota, desde criança. Não sei. É coisa minha. Uhum. Cambalhota, ou ficar, igual nós falávamos antigamente, plantar bananeira. É, Ai, eu parada adorava. de mão, parada Eu de disputava. mão. Parada de mão na GA, né? Isso. Eu nunca fui disso. E eu sempre fiz esporte de rendimento, tudo, mas isso comigo. E eu tô agora treinando CrossFit. E tem um exercício do CrossFit que você tem que ficar parada de mão, os pés na parede, e você faz extensão e flexão do braço. Certo? Meu Deus. Olha lá. Eu não consigo, já faz 2 anos. Não consegue. Tem um coach que dá aula pra mim, vamos, eu falei, eu tenho medo, cara. Eu faço qualquer coisa, eu não consigo ficar de parado de mão. Aí eu expliquei, falei pra ele, eu nunca fiz isso quando era moleque. De criança, eu nunca tive esse estímulo de ficar de parada de mão, Olha dar lá. cambalhota. Eu não consigo. Eu ia fazer uma pergunta relacionada a isso. Certo? Imagina que meu filho chegou lá na adolescência. Certo? E eu não tinha essa consciência na infância, que ele precisava de mais ajuda, desse desenvolvimento motor, assim, de uma forma mais efetiva. Dá tempo dele desenvolver na adolescência ou, de repente, na fase adulta? Um dia ele vai conseguir plantar uma bananeira? Vai. Se ele fizer algum tipo vai de conseguir, atividade? sim. Vai. Dá Porque tempo. isso também é a questão, né? Tem que ver tudo o que esse indivíduo viveu lá atrás, Uhum. né? Uhum. Como que foi a vivência dele enquanto criança? Se ele tinha medo, trabalhou esses medos, essa confiança dele. Então é muito O importante. sócio emocional ligado ao corpo, né? Com certeza. Então, é necessário que é o que a gente falou lá atrás. O emocional,
ele vem primeiro, né? Então, o estímulo tem que estar dentro, né, da pessoa, da criança, do indivíduo, né? Porque dessa forma ele vai conseguir desenvolver, mas a criança consegue sim, um adolescente se desenvolver. Também, sim. Tem que trabalhar, ele consegue sim. Adulto pode? Isso é mobilidade, isso é flexibilidade, né? Então, ele consegue. É só ele não ter medo e seguir. Quantas pessoas aprendem Legal. a pular corda depois de adulto, Exatamente. numa Lá. academia? Lá tem um Porque monte que não sabe. é verdade, isso. Só que, Vamos lá. assim, entra também a questão Ah. de que tem pessoas que elas têm uma rigidez muscular. Certo, olha lá. Então, a rigidez muscular, ela atrapalha muito essa questão, por exemplo, de uma criança saltar, né? Subir. Então, a criança, às vezes, ela tem até o corpo tensionado. Então, tem que trabalhar muito um relaxamento desse corpo, né? Se eu não tenho um corpo flexível, relaxado, como que eu salto? Como que eu pulo? Então, muitas das vezes, tudo isso está ligado também ao emocional. Né? Quando a criança ela é atípica ou típica, Certo. lógico que a gente sabe que tem uma diferença, né? Às vezes é por conta de algum transtorno, ou a criança não tem nenhum transtorno, mas isso daí está ligado ao comportamento, como que essa criança vive. Então, de repente, ela tem medo. Tem medo, ou o ambiente que ela vive cobra muito, então ela não conversa, ela não dialoga ali com a família, então ela vai trazendo toda essa tensão muscular, toda para o corpo, e de repente essa criança vai ficando rígida. Sim. Então a gente tem que começar a trabalhar esse corpo, relaxar esse corpo para que ela desenvolva. Tem criança que não consegue nem saltar. E assim, alguns adultos colocam muito medo também nas crianças, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu aquelas frases. Não, corre que você vai cair. Aí cai, eu te avisei que você ia cair, bem feito. Não, pula que você vai se machucar. Não isso, não aquilo. A criança vai travando, vai ficando exemplo ali. assim, eu tenho para vocês, né? Minha filha, ela é aventureira. Maria, ela é aventureira, ela sobe em tudo, ela vai nessas rodas gigantes se precisar, vai sozinha, enquanto eu já tenho medo. Mas assim, eu até na minha adolescência, eu morei no interior, essa questão de subir em árvore, né? Que lá sobe muito, anda muito com o pé no chão, que é muito importante, né? A gente até vai falar dessa questão da criança vivenciar o chão, né? Sim. Tirar o calçado. Então, assim, eu vejo essa questão. Porque assim, a gente tem que dar confiança, você consegue, não vai acontecer nada, né? Então o pai fica ali. Mesma coisa é a água, já vi pais. Na água, a água é tão boa, é tão importante. Você tá ali do lado, mesmo que é raso, né? Professor que trabalha com essa questão do aquático, mas você tem que dar força para a criança, passar segurança para ela. Porque dessa forma ela consegue realizar, né? Aí a gente estava falando, né? Questão dos pés, é muito importante que a criança caminhe descalço, para trabalhar essa questão do pés, do sensorial. Eu preciso ter contato. Hoje as crianças, colocou o pé no chão, já não quer. Estranho, né? Colocou o pé na grama, já sai correndo. Né? Então, tudo isso, contato com a natureza é muito importante. Importantíssimo. Para que a criança possa desenvolver de uma forma natural e saudável. Né? Ai, deixa. Pode falar, fala. Não, eu vou pegar a palavra tua. Vai aí. Fala um pouco para nós, assim, a questão do... nós estamos até então falando institucional, fala da clínica. Certo. Mesmo a criança com essa rigidez que você comenta, da onde você vai o teu trabalho para onde? Vou falar, tudo mais direto, da criança em desenvolvimento até um idoso. A importância para a gente mostrar aí para a turma de casa, para ver aonde vai a psicomotricidade. Desculpa, tá? Perfeito. Não tem problema. Muito obrigada. Obrigada, eu precisava fazer essa pergunta. Eu tô morrendo isso, de curiosidade. Muito bom. É assim, o idoso também se trabalha a psicomotricidade, né? A gente trabalha em clínica, ambiente clínico, né?
porque o idoso, ele também vai perdendo noção de corpo, estabilidade corporal. Então, é muito importante que o idoso se trabalhe todas essas questões, porque ele também vai perdendo, fala assim, que a criança ganha e o idoso perde, né? Então, a gente tem que estimular o idoso também, né? Que não perca essa questão do equilíbrio, noção espacial, temporal. E a criança, ela está ganhando, então a gente tem que estimular para ganhar. O idoso, eu sempre brinco com ele, está perdendo. Então, a gente tem que ganhar todo esse contexto, todos esses aspectos psicomotor, né? Então, a gente também trabalha o idoso. Amplitude, né? Nós idosos, nós também vamos ficar idosos, né? Então, acho que a gente tem que já vir desde o berço já trabalhando a psicomotricidade, né? Eu acho que o movimento, a gente teria que estar trabalhando todos os dias, estimulando todos os dias, para que quando a gente chega na vida, né, quando a gente fala do envelhecimento, chegar saudável, ter uma vida mais ampla, né? De vivência. Que nem a memória, o raciocínio, né? A importância de você estar sempre trabalhando. Eu falo, a importância do corpo também estar sempre trabalhando, porque a gente pensa, né, nessa questão do Alzheimer. Sim, com certeza. E o corpo também trava. E a gente trabalha com pacientes com demências de Lewy, demência de Alzheimer, porque hoje se fala muito no Alzheimer, né? Isso. E o Alzheimer hoje, assim, com pessoas mais novas, já está aparecendo questões, né? Tanto que é mais por conta da questão da vivência que vive, pouco se dorme, pouco se alimenta direito, né? E é uma rotina um pouco muito puxada, muitas das vezes. E aí, quando a pessoa vai envelhecendo, os problemas começam a aparecer, né? Então, por isso que a gente já tem que cuidar desde lá, ter uma vida saudável, psicomotora, desde cedo, desde quando bebê, para que, assim, na verdade, todo mundo da casa tem que ter a psicomotricidade todos os dias, né? Certo. Para que todos ali estejam saudáveis, porque se eu não tenho também uma mente tranquila, como que eu ajudo meu filho a desenvolver? Eu também preciso ter uma mente tranquila para desenvolver. E né? o exemplo é tudo dentro de casa, né? Sem dúvida. Se eu faço uma atividade física, é claro. muito mais fácil influenciar os meus filhos do que se eu isso. só falar, faça e eu fico A não lá no ser sofá. sedentário, sem dúvida. Olha, eu falo exemplo esse que tem em casa. O meu esposo hoje ele trabalha, né, home office, e hoje muitas pessoas trabalham home office, né? Verdade. Então se vê esse pessoal, eles não se movimenta muito, de repente ficam num apartamento fechado, não trabalha esse corpo, até mesmo a mente, porque né, tudo eletrônico. Então eu mesmo me cuidei, né? A gente, enquanto profissional, também tem que ter essa consciência, porque para cuidar do outro, eu preciso estar bem, né? Então, dessa forma, ele começou a cuidar do corpo dele. Então, teve, assim, um avanço. Hoje, ele caminha muito. Que bom. Caminha, faz caminhada, tudo. Então, se o seu filho, ou se outra pessoa vê você fazendo, ter exemplo, vai ter também. É o espelho, mais fácil, né? isso mesmo. Então, para que tudo aconteça de uma forma natural, né, e não forçada, que tudo tem que ser uma coisa natural, né, da parte, tanto principalmente do cuidado da criança, do cuidado do idoso, natural, não forçado. Para que a criança também, quando, por exemplo, se ela vai no espaço clínico, para desenvolver esses aspectos da psicomotricidade, a gente faz de uma forma natural, tudo lúdico, funcional, para que essa criança não tenha tédio para ir até lá. É verdade. O idoso não tenha tédio e deixa aquele gostinho de quero mais para voltar, né? Tanto é que os meus pacientes, eles são sempre, eu vejo até mesmo os idosos quer voltar, volta, não tem resistência, né? Certo. Então, tudo isso também da parte do profissional é muito importante. E a psicomotricidade proporciona isso, Sem né? dúvida. Legal. Lu, existe algum mito nesse tema que você queira desmistificar agora? Que a psicomotricidade não é só movimento, né?
Não é só movimento. É emoção, cognição, socialização, comportamento, né? É tudo isso que a gente abrangeu lá atrás. Então, a psicomotricidade não é só movimento. Olha, É importante, olha, você falar isso muito, né? sim. Porque se você Porque- vai pelo nome, né? Psicomotricidade. É, Você pensa que é só uma parte motora. Cultura. Isso. A psicomotricidade, Vai ser ela assim. vai muito além, né? Então, Aham. assim, eu tenho muita paixão pelo que eu faço. Cada dia mais eu vejo os pacientes se desenvolverem. Eu sei, assim, até fico emocionada de falar. Quando um trabalho muito bem feito e harmônico, você vê aquele paciente, aquele idoso, aquela criança, aquele adolescente se desenvolvendo, é gratificante. É gratificante E a demais. família também trazendo esse retorno para você, né? É. Seja a família das pessoas que estão ali idosos, das pessoas, das crianças, os acompanhamentos, né? Então, assim, é gratificante. show. É gratificante. Onde as pessoas podem te achar, Lu? Hoje eu atuo em clínica, né? E hoje eu trabalho na Clínica Psec, tá? Então, eles vão me encontrar lá. Um lugar maravilhoso, aconchegante, um lugar onde você busca paz, né? Verdade. E lá Muito também bom. tem outras especialidades também, né? É um ambiente muito bom de família, né? Ali. E acredito que quem precisar, vai ser muito recebido ali na Clínica Psec. Ah, com Eu certeza. recomendo. Bárbaro, ótimos profissionais. Ravi toda semana está lá, fazendo um trabalho ótimo. Eu também vou cuidar de mim lá. Que para que eu bacana. possa, né? Isso. Cuidar de todo o Com resto, certeza. hein? Muito E importante. as pessoas, às vezes, elas ainda têm, né? Porque os antigos tinham essa questão do, né? Por que fazer a psicologia? Por que fazer a pedagogia, a fono, a terapia, isso. né? Então, assim, todos nós temos que fazer. Temos. É muito importante, porque muitas das vezes o que eu não falo para você, eu vou ter a confiança e vou falar para aquele profissional. E assim vai ser ajudado, né, a pessoa, né? Eu tenho exemplos de pais que às vezes chegam com uma dificuldade ali de resolver aquele comportamento da criança e de repente não se vê ali e não consegue se sobressair. Então a gente traz a família. Então é importante trabalhar os pais num todo ali para que o desenvolvimento aconteça Flua. de uma forma Isso. geral, né? Flua. Porque tem aquele ditado, a casa, como é que é? De ferreiro e espeto de pau. espeto Uma coisa Show de bola. Eu sempre erro. Claro, porque em casa, com a tua família, com teu filho, com teu pai, tua mãe, na idade, é um amor tão grande Sim. que eu vou falar, bloqueia o raciocínio de tanta proteção, de tanta verdade. coisa. Que você perde a visão e acaba podando. E não é que a pessoa não saiba. Com outro, ela pode fazer muito melhor, Sim. mesmo não sendo profissional, mas com os seus, eu como mãe, eu como profissional. Muito diferente, muito diferente. Acho que todo mundo, né? Todo Todo mundo. mundo. É natural. É natural. E aí eu falo por isso, é natural, e aí eu vou. Então a importância de entender e ceder e ver que você está no direito de ter um apoio de um profissional. Sim. Para conversar, meu filho está na adolescência, tá tão difícil. Normal, ele está na fase de responder, de querer ganhar mais espaço, de dar a última palavra, Com certeza. de ganhar a independência, Com certeza. dada, conquistada ou não, né? Isso. Vai até um profissional. Exatamente. Também, como é que eu lido com esta situação? É maravilhoso. Com certeza. Você se sente amparado. E assim, Né? eu acho que a gente não tem que se fechar.
Não. né? Tem uma dificuldade, meu filho tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Não. Tem que buscar um profissional, tem que buscar uma ajuda, tanto, seja ela escolar, né, na área Claro. escolar, porque vocês estão lá, vocês estão preparados, nós profissionais também estamos capacitados e capacita todos os dias, precisa, é Sem necessário. dúvida. Aham. Então, não pode se fechar, tem que procurar o profissional, né? Perfeito. Sabe que eu ia encerrar com uma rodada de dicas, mas a dona Kátia já deu uma dica Deu. maravilhosa e você também, Lu. Faltou uma. Que dica você daria para quem está em casa ajudar nesse desenvolvimento todo, Mar? Os papai e mamãe, né? Estimular os seus filhos em casa. Sem É essencial, essencial, essencial. Estimulá-los. Desce pro parque, pro playground, pra quadra, com se mora em casa, procura um parque. E é estimular. A família toda. A família. Isso mesmo. É o que a gente mencionou, né? Tem que ter estímulo todos os dias. Uhum. A criança parada é uma criança triste. É verdade. E o adulto parado é um adulto triste. Sim. né? Também. A gente precisa estimular. Olha lá. Você vai estar com essa ação fortalecendo vínculos. Sim. Então, olha aí, com certeza. né? Todos os dias. Da família. Que bom. Gente, adivinha? Ah! Acabou. Vamos marcar parte 2. Foi muito Isso. rápido hoje, né? Tava muito bom. E É. ainda tem muito assunto, muitos aspectos. E eu fiquei pensando aqui em várias outras coisas. Quem sabe a gente não possa marcar Sem dúvida. Vamos um sim. novo episódio, Certo. né? Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada Obrigada. pela É disponibilidade. como você disse, né? Tem muitos assuntos, e tem muitos assuntos. A psicomotricidade é uma riqueza. Eu falo. Lu, muito obrigada. Imagina. Dona Kátia, que honra, muito obrigada. Obrigada Muito você, obrigada. Michele. Má, muito obrigada. Obrigado a você. E para vocês que estão em casa, se vocês gostaram desse conteúdo, agora é o momento de compartilhar esse episódio, de curtir, de colocar aqui os seus comentários, tá bom? Boa noite e qualidade no presente, sucesso no futuro.